Essa semana a gente teve o lançamento do trailer de Solo, uma história Star Wars, pra gente entrar no hype de vez. Então vamos rodar a vinheta porque agora, mais do que nunca, apertem os cintos que você acaba de entrar no hiperespaço. O trailer mostra alguns detalhes da trama e também mostra como alguns personagens vão se desenvolver. Por exemplo, é o caso de como o Han conheceu o Lando e também o começo da amizade entre o Chewie e o próprio Han Solo. Além disso, a gente também teve a introdução do vilão Dryden Voss, que é interpretado pelo Paul Bettany, o que faz o Visão de Os Vingadores. O personagem dele é como se fosse um gangster de corridas e apostas do universo de Star Wars. Então a gente espera que ele seja um cara de bastante presença e que apresente bastante ameaça ao que o Han está vivendo naquele momento. E ao que parece, ele vai entrar em contato com o Beckett, que é interpretado pelo Woody Harrelson, para criar um grupo para fazer um serviço para ele. Então acho que é nesse momento que surge o Han, o Lando, o Chewie, a Qi'ra e outros personagens dessa equipe. Então vamos falar dos pontos mais interessantes desse trailer. Logo no começo do trailer você já vê o planeta de Corellia, que é a terra natal do Han e também onde foi construída a Millennium Falcon e outras naves, como você pode ver esse Destroyer aí que está aparecendo na tela para você. E depois corta para algumas cenas do Han, onde a Emilia Clarke, que interpreta a Qi'ra, pergunta para ele quais são os objetivos dele na vida ou em alguma coisa parecida. E ela cita a questão da vingança. E nesse momento em que ela cita a vingança, aparece a Enfys Nest, que é uma pirata, interpretada por uma mulher que provavelmente vai ter algum acerto de contas com o Han nesse começo, ao que parece algo mais de faroeste mesmo, né? Você vê que os enquadramentos são de faroeste, lembra algumas referências do George Lucas, como a gente já citou em um dos vídeos nossos aqui do canal. Então parece que vai ter um acerto de contas entre a Enfys Nest e o Han, e é por isso que ela aparece justamente na hora em que a Qi'ra cita a vingança. E logo em seguida a gente também vê o Han conhecendo o Lando, muito provavelmente num jogo de sabacc, em alguma cantina ou em algum bar, né? Você percebe que eles estão se conhecendo ali e ele acaba entrando no jogo de sabacc. Para quem não sabe, o sabacc é o jogo onde eles apostaram a Millennium Falcon, mas muito provavelmente não vai acontecer nesse jogo, ou pelo menos não vai acontecer nesse filme, ou talvez aconteça no final, mas muito provavelmente a gente não vai ver isso. Por quê? Porque se você for levar em consideração o selo Legends, ou seja, no universo expandido, o Han ele só consegue a Millennium Falcon em 2 ABY, ou seja, 2 anos antes de Uma Nova Esperança, e isso aconteceu na Cidade das Nuvens. Então, essa aposta entre eles que vai valer a Millennium Falcon não deve ser tão explorada, ou se for explorada vai acontecer no final. Ou eles também podem acabar mudando a história para se encaixar no canon, então pode ser que encaixe sim nesse filme. Mas se for levar em consideração o universo expandido de selo Legends, isso não acontece, só acontece em 2 ABY. E esse filme vai se passar 10 anos antes de Uma Nova Esperança. E como a gente sabe disso? É simples. Numa parte em que o Chewbacca fala pro Han a idade dele, ele fala 190 anos. O Chewbacca, numa Nova Esperança, ele tem 200. Então a gente deduziu por isso, a gente fez esse cálculo. Já foi falado em alguns fóruns, em alguns grupos sobre isso. Então é muito provável que aconteça 10 anos antes de Uma Nova Esperança. Mas vale ressaltar que o Chewie, apesar de ter 200 anos, ele não é considerado velho, porque a média de vida, né, a expectativa de vida de um Wookiee é de entre 350 a 400 anos. You're 90 years old? You look great! Mas voltando ao que interessa, a gente também tem o Beckett, que como eu falei, é o personagem do Woody Harrelson, entregando a DL-44, que é aquele blaster, o famoso blaster do Han Solo, entregando a ele. E parece que ele tem um valor sentimental para o Beckett, e a partir dali, provavelmente, criou-se um valor sentimental também para o Han Solo. E uma das cenas também entre o Han e o Lando mostra que eles foram apresentados pela Qi'ra, a personagem da Emilia Clarke. Eu tô bem ansioso para ver qual vai ser o diálogo entre os dois, como vai se formar essa amizade entre os dois. Pelo que parece, o Donald Glover tá muito bem no papel do Lando, e o próprio Alden Ehrenreich, a gente tem aquela dúvida por conta dos boatos que surgiram a respeito das atuações dele, né, dos bastidores, mas parece que os dois vão se dar bem, e finalmente a gente teve um Han Solo. Parece que eu realmente vi o Han Solo no Alden Ehrenreich finalmente. Parece que vai ser bem interessante, isso tá me deixando mais curioso para saber como esse ator
vai lidar com o personagem. E a gente pode ver também que a gente tem um droid, ou melhor, uma droid. Sim, finalmente nós teremos a primeira droid mulher no elenco principal de Star Wars. A L337 parece uma amiga do Lando, ela parece ter bastante personalidade e ela é interpretada por captura de movimentos pela Phoebe Waller-Bridge, uma atriz inglesa. E logo depois a gente tem também a cena em que o Beckett fala para o Han Solo que se ele considerar que todos podem traí-lo, ele dificilmente vai se decepcionar. E nesse momento aparece no mesmo frame da frase, mostra a Qi'ra e também mostra também o próprio Lando. O Lando a gente sabe que ele traiu o Han Solo no Império Contra-Ataca, onde ele entregou o Han pro Darth Vader e pro Império, mas a gente não sabe a respeito dos outros personagens. Nos filmes anteriores, na trilogia clássica, o Han nunca citou esses personagens. Então, pode ser que haja alguma falha de comunicação, ou pode ser também que eles não sobrevivam ou tenham traído ele, conforme o próprio Woody Harrelson diz no trailer. Outra cena que pra mim é uma das grandes cenas desse trailer é o Chewbacca se despedindo de um outro Wookiee, que muito provavelmente deve ser a esposa dele, a Mala. Na verdade, o nome de Mala surge no Holiday Special, onde ela aparece naquele especial de Natal que a gente também já falou em vídeo. Para mim seria uma jogada fantástica se eles mantivessem o nome de Mala, porque imagina que legal, ou no mínimo interessante, eles tornarem canon uma personagem que foi incluída numa produção ignorada por todos, desde sempre. É uma produção que é alvo de zoação até hoje, é alvo de sátiras e reclamações dos fãs até hoje, mas imagina a Disney ou a Lucasfilm tornando a Mala uma personagem canon. Isso provavelmente traria o Holiday Special à tona para alguns fãs. Isso seria até interessante e um pouco bizarro também. E um detalhe legal, não sei se vocês perceberam, é que tem uma cena em que o Dryden Voss ele tá usando como se fosse um soco inglês com alguma coisa vermelha ali, né? Parece que é alguma coisa brilhante, né? Parece até feita por Crystal Kyber, mas eu acredito que não seja. Mas é até interessante ver porque isso pode ser a mesma arma ou os mesmos materiais e a mesma tecnologia utilizada pelos soldados de Snoke em Os Últimos Jedi. Como você pode ver, tem uma certa semelhança, parece ser interessante. A gente lembra que Rogue One já teve a previsão, né, do rastreamento por hiperespaço. Rogue One já citou isso em um dos projetos do Império e acabou sendo utilizado em Os Últimos Jedi. Então fica aí, pode ser que isso seja também mais um easter egg das novas produções. É muito legal se elas conversassem entre si também, mesmo que o espaço de tempo seja muito grande, mas ainda assim é bem legal porque deixa fechadinho e isso também vale muito para os fãs. E para finalizar, a gente tem o Chewie correndo perigo em uma cena que pode ser que seja aquele ponto principal onde o Han e o Chewie se tornem amigos de verdade, aqueles inseparáveis. Para mim vai ser muito interessante ver como o Chewbacca vai aparecer nesse filme, porque ele parece ter uma participação maior do que ele tem nos filmes anteriores, tanto na trilogia clássica como nessa nova trilogia. Vai ser muito legal ver o Chewbacca interagindo mais, e pra mim, que tem o Chewbacca como um dos personagens que eu mais gosto, vai ser muito legal e vai ser muito divertido ver isso na tela. Porque eu ainda mantenho a minha opinião de que vai ser um filme muito divertido, vai ser um filme que vai trazer as origens daquele tom de aventura que Star Wars sempre proporcionou pra gente. Não espero nada mais que isso. Se isso acontecer, pra mim eu já estou muito feliz. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão ansiosos por Han Solo, o que vocês acham que vai ser esse filme? Comentem aí embaixo. O filme estreia dia 24, tem mais ou menos um mês e meio aí pra gente conversar sobre isso. A gente ainda vai falar muito mais sobre Solo, uma história Star Wars. Esse foi mais um Hiperespaço e que a força esteja sempre com vocês. We took this job!